Tô. Tá dando, amigo. Pronto. Começou, Fernando? Sim. Pronto, então boa tarde novamente, meninos. Durante esse tempo, eu estou com matemática nas turmas de terceiro ano. E aí, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é com relação às atividades de vocês, certo? Porque eu estou vendo que a devolutiva de atividades está realmente muito baixa. Eu preciso colocar as notas de vocês no sistema. Então, não tem como eu gerar uma nota inexistente. Então, quem aqui na sala estiver pendente de atividades, por favor, tentem terminar e concluir o mais rápido possível, certo? Hoje, exclusivamente, nós vamos resolver algumas questões que a gente viu nas aulas anteriores e, com relação à prova do CISEDU que vocês estão fazendo, nós vamos analisá-la na próxima semana, certo? Então, aqui é para realmente vocês tirarem as dúvidas de vocês com relação às atividades que já foram passadas. Então, eu trouxe aqui algumas questões para a gente debater bem rapidamente, para que a nossa aula também não se torne muito extensa, certo? E aí, novamente, qualquer dúvida que vocês forem tendo ao longo da aula, vocês podem abrir o áudio para perguntar. Então, todo mundo já me conhece, que eu já era professor de física de vocês, e aí assumi essa parte de matemática 1 e 2 com vocês durante esse tempo. E aí existem duas Olimpíadas de Matemática interessantes para quem gosta. Uma é a OBMEP, que vocês já estão acostumados, porque vocês já faziam essa prova antes, né? Só que existe também uma outra Olimpíada chamada de OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, que envolve alunos de escolas públicas e particulares. Então, é uma outra oportunidade. Quem quiser realizar essas provas, a partir da próxima semana, a gente vai estar realizando uma espécie de mutirão nas turmas da escola para identificar os alunos que desejam fazer essas provas. Obviamente, a OBMEP ela é obrigatória para todo mundo, então todo mundo tem que realizar a prova. Mas a OBM não é. Então, os alunos que tiverem interesse em participar, a gente já vai sentar para a gente dar uma olhada em alguns conteúdos, para quando chegar na prova ficar mais simples, a gente conseguir resolver. Então, a gente vai iniciar com matemática 1. Aí eu peço para quem tiver com o áudio ligado, devido ao ruído, desliga e só liga quando realmente for fazer a pergunta, certo? Nós vamos iniciar agora com matemática 1, certo? Na matemática 1, a gente iniciou estudando adição. Então, a definição muito breve. É uma operação básica da aritmética e, na sua forma mais simples, ela combina dois números em um único número, o que gera um resultado. Cada parte dessa soma é chamada de parcela e, no final, eu gero o que nós chamamos de resultado ou total. Então, a adição é você pegar dois ou mais elementos e unificar em apenas um. A subtração já é um processo inverso. Ela pega um determinado valor, tira de outro valor para gerar o restante, que também é chamado de resultado. Então, a gente tem o minuendo e o subtraindo. O minuendo e o subtraindo geram um resultado. Então, se eu pego um valor e tiro uma parte daquele valor, aquele resultado me mostra que houve uma subtração entre dois valores. Lembrando que adição e subtração pode acontecer com 2, 3 ou mais valores, certo? E aí a gente vai agora pensar nessa questão juntos. Muito parecido com o que vocês já resolveram. Vamos lá. Júlia resolveu coletar algumas moedas que estavam perdidas em seu quarto a fim de comprar um presente para o seu melhor amigo. Ao terminar de conseguir coletar todas as moedas, ela encontrou 20 moedas de R$ 1, 20 moedas de 50 centavos e 30 moedas de 25 centavos. O presente escolhido tem um preço de R$ 40. Nós temos que mostrar se Júlia conseguiu comprar ou não o presente e se ela conseguiu também receber algum troco. Porque pode ter a possibilidade dela ter comprado um presente, mas não ter tido troco. Então, informações: 20 moedas de R$ 1, 20 moedas de 50 centavos e 30 moedas de 25. O valor do presente, R$ 40. Espero que vocês tenham anotado essas informações, porque eu vou já perguntar para vocês bem direitinho. Alguma dúvida até aqui?
porque eu vi para a questão e não perguntei com relação à teoria. Alguma dúvida? E aí, quem tiver com os áudios, pode me avisando, que eu não estou conseguindo observar. Alguém escreveu alguma coisa, Fernando? Não, amiga, até agora tudo ok. Só o Tobias estava Muito com bem. dúvida em relação a anotar algumas coisas. Mas pode, Tobias, vai fazendo algumas anotações que você acha Pode. pertinente. Exatamente. Você pode fazer as Tô anotando anotações e tudo, hein? perguntar. Muito bem. Vamos lá. Pedro, só anota. Então, primeira perguntinha. Quantas moedas de R$ 1 ela encontrou? Se vocês estavam atentos. Ela encontrou 20 moedas de R$ 1. Se ela encontrou 20 moedas de R$ 1, então só aí ela já encontrou quantos reais? 20. Até aí, show de bola. Ela encontrou mais 20 moedas de 50 centavos. Então, além dos R$ 20, ela também já encontrou R$ 10 coletados. E no final, encontrou 30 moedas de 25 centavos, o que gera R$ 7,50. No total, eu quero saber quanto foi que ela recebeu, né? Qual foi o valor que ela recebeu no total? Digam aí por áudio, para eu ouvir. Qual foi o valor total que ela recebeu? Samira disse que foi 20. 20 moedas de R$ 1, mas no total, 20 com 10 e 7,50 gera quanto? 37,50. 37,50. Pronto, gera 50. 37,50. Aí, vamos lá. Eu coloquei uma pegadinha bem aqui para ver se alguém consegue me identificar qual é. O preço do presente é R$ 40 e ela tinha R$ 37,50. Ou seja, a diferença é de R$ 2,50. Júlia conseguiu comprar o presente e lhe restou de troco R$ 2,50. Essa alternativa está certa ou está errada? Tá errada. Está errada por quê? Porque ela tá devendo, não, ela não vai ganhar troco. Exatamente, olha aí. Por isso que eu coloquei isso Eu aqui. errei essa Então, questão, mas como é que pode? Júlia não conseguiu comprar o presente porque faltou R$ 2,50. Agora sim, a opção está terminada. Então, Júlia realmente não conseguiu comprar o presente. Por quê? Porque faltou R$ 2,50. Se ela tivesse tido R$ 2,50, ela teria comprado o presente. E sem troco. Alguma dúvida? Não, né? Todo mundo conseguiu entender? Pelo silêncio, eu acho que sim, né? Vamos continuar. A multiplicação, ela consiste em adições sucessivas. O que nós vamos chamar isso aí de produto. Então, a gente tem adições sucessivas dentro da multiplicação. Então, por exemplo, se eu tenho 2 vezes 3, 2 vezes 3 é igual a 6. Se é uma adição sucessiva, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2, que dá 6. Então, a multiplicação, ela consiste em uma adição. Então, por isso que a gente primeiro estuda a adição, para depois vir para a multiplicação. Vamos aí resolver a questão 2. Uma empresa era responsável por alugar e construir alguns processos para festas em geral, e contava com o trabalho de diversos funcionários. O serviço prestado envolvia todos os produtos catalogados na listagem abaixo. Prestem atenção. Um convite impresso custava R$ 4,50. O aluguel de uma mesa é R$ 2,75. O aluguel de uma cadeira é R$ 1,75. O espaço para o evento acontecer é R$ 700. E cada pessoa que trabalha para distribuir os alimentos, que no caso são os garçons, enfim, aquelas pessoas que ficam ali por trás, cada pessoa custa R$ 85. Essas são as informações iniciais que nós temos para resolver a questão. Então, vamos lá. Marcos foi fazer uma prestação de contas, aliás, uma prestação de serviço para poder locar isso.
E aí ele vai alugar 15 mesas, 60 cadeiras, 60 convites, o espaço e vai contratar 20 pessoas. A questão quer saber qual vai ser o preço final que Marcos vai ter que pagar para poder ter e obter esse serviço a ser prestado. Então, já anotem, um convite R$ 4,50, uma mesa R$ 2,75, uma cadeira R$ 1,75, um espaço para evento R$ 700 e R$ 85 por pessoa que for contratada, certo? Vamos lá. Eu tenho 60 convites e cada convite custa R$ 4,50. Então, para eu saber o valor total de preço dos convites, qual é a operação matemática que eu vou ter que atribuir aqui? Multiplicação. Multiplicação. Então, 60 vezes 4,50 dá 270. Certo? Vamos continuar. Cada mesa custa R$ 2,75. Então, se ele alugou 15 mesas, 15 vezes R$ 2,75 é igual a R$ 41,25. Ele alugou 60 cadeiras, obviamente, porque são 15 mesas. E cada cadeira custa R$ 1,75. Então, no total, ele vai ter que pagar R$ 105 aí de taxa só de cadeiras. O espaço, ele é R$ 700, o espaço, ele é fixo, então não muda o valor dele, né? Então, R$ 700 aí vai estar limpo e seco. E 20 pessoas foram contratadas. Cada pessoa custa R$ 85. Então, só de contratação de pessoas, ele gastou R$ 1.700. Então, a gente tem 270 dos convites, 41,25 das mesas, 105 das cadeiras, 1.700 da quantidade de pessoas contratadas. Então, para ele locar tudo isso, qual é a operação final que eu vou ter que atribuir para achar esse resultado? A soma. Vou fazer uma soma. Então, eu vou somar 270 mais 41,25 mais 105 mais 700 mais 1.700. Se eu fizer essa operação, eu vou encontrar como resultado 2.816,25. Gente, isso é difícil? No fundo do coração de vocês, isso é complicado? Não é. Professor, isso é o básico. Mas é a partir do básico que você vai desenvolver outros assuntos. E eu vou tentar mostrar isso para vocês ao longo das aulas. Então, para alguns alunos, pode parecer exatamente a reação dessa menina, mas não é. Isso é um cálculo extremamente simples, tá? Alguma dúvida? Dúvidas? Vamos continuar. E a quarta operação matemática é a divisão. Se eu trabalhar com a nomenclatura de divisão exata, essa divisão ele é o processo da multiplicação. Então, por quê? Porque a multiplicação de quociente divisor tem como resultado dividendo. Então, você pega um número, divide pelo outro, gera um resultado. Dentro desse resultado, você pode ter o resto dele. O resto continua sendo o resultado da divisão. Então, se eu tenho 20 dividido por 4, o resultado é 5. Resta quanto? 0. Se eu pegar 21 e dividir por 4, se eu não quiser trabalhar com decimais, eu vou encontrar 5 e resta 1, certo? Aqui nessa situação dessa nomenclatura é quando é uma divisão exata, ou seja, não tem resto. Não sobra nenhum resto como valor. Vamos aí para a próxima questão. Questão 3. Eu tenho uma loja de conveniência e nessa loja trabalham 45 funcionários. Então, eu tenho 2 coordenadores, 8 pessoas que trabalham no setor 1, 15 pessoas que trabalham no setor 2 e 20 pessoas que são temporárias. Cada setor recebe uma comissão, uma porcentagem da comissão. Então, os coordenadores recebem 20%, o setor 1 recebe 12%, e aí é que está o negócio. 12% não é por pessoa, é o setor. Então, o setor 1 recebe 12% da comissão total. Setor 2 recebe 10% da comissão total. E os temporários, o setor de temporários recebe 6% da comissão total.
Em um mês, houve o recebimento de 300 mil de comissão. Ele quer saber quanto cada pessoa recebeu. Então, vamos lá. Coordenador, 20. Setor 1, 12% com 8 funcionários. Setor 2, 10% com 15 funcionários. Setor de temporários, 6% para 20 pessoas. Vamos lá. Cargo 1, 20%. Eu vou calcular 20% em cima de que valor? 300 mil. 300 mil. Então, 300 mil vezes 20% é a mesma coisa que 300 mil vezes 20 sobre 100. 300 mil vezes 20 vai dar 6 milhões, e 6 milhões dividido por 100 é igual a 60 mil. Só que no setor de coordenação, eu tenho quantos funcionários? Quantos coordenadores eu tenho? 2. Então, cada um vai receber 30 mil. Vamos agora para o cargo 2. O cargo 2 recebe 12%. 12% de que valor total? $12% de que valor total ele vai receber? Alguém colocou aí no chat? 300 mil, mesmo 300 mil. Então, 300 mil vezes 12% é a mesma coisa que 300 mil vezes 12 sobre 100. 300 mil vezes 12 vai dar 3 milhões e 600 mil, que dividido por 100 vai dar 36 mil. Mas no cargo 2, ou seja, funcionários do setor 01, tem quantos funcionários naquele setor? Quem é que recorda quantos funcionários eu tenho? 8, eu acho. Eu tenho 8 funcionários. Então, 36 mil dividido por 8 é igual a 4.500. Então, cada pessoa do setor 1 vai receber 4.500. Cargo 3, que é os funcionários do setor 2, 10%. 10% de que valor? Dos 300 mil. Então, 300 mil vezes 10% é a mesma coisa que 300 mil vezes 10 sobre 100. 300 mil vezes 10 dá 3 milhões, que dividido por 100 vai dar 30 mil. Vejam se vocês se lembram quantas pessoas tinham no setor de funcionários do setor 02. Quem aí se Era lembra? 10 ou era 15? Vamos ver. Eram 15 funcionários. Então, 30 mil dividido por 15 resta 2 mil para cada um. E o último, que eram os funcionários que eram temporários, ou seja, não fixos da empresa, recebiam 6%. Então, 300 mil vezes 6% é a mesma coisa que 300 mil vezes 6 sobre 100. 300 mil vezes 6, 1.800.000, dividido por 100, 18 mil. Quantos funcionários temporários essa empresa tinha? Aliás, tem no caso, né? Alguém aí se lembra? Quantos funcionários? Isso mesmo, tinham 20 funcionários, exatamente, foi isso que vocês estavam pensando. Então, 18 mil dividido por 20 é igual a R$ 900. Então, como a questão quer saber quanto cada um recebeu, os valores que estão destacados em vermelho é a quantia em dinheiro que cada pessoa recebeu. Matheus, como é que eu sei que isso está certo? Você vai fazer o processo todo inverso. 900 vezes 20, que dá tal valor, 2.000 vezes 15, que dá tal valor, e aí no final você soma para gerar os 300 mil, certo? É o processo inverso. Alguma dúvida? Dúvidas? Algum comentário, Fernando, aí no chat? Alguém perguntando alguma coisa? Não, amiga, até agora nenhum, não. Tá aqui no Não. chat. Então, vamos continuar. Nós agora, gente, vamos falar um pouquinho de matemática 2, tá? A primeira coisa que a gente estudou foi sobre perímetros, ou seja, perímetros de figuras. Eu tenho uma figura plana, e aí, como essa figura ela é plana, eu tenho como medir o perímetro dessa figura, ou seja, medir o contorno da figura. Então, a definição de perímetro é a soma de todos os lados que compõem aquela figura geométrica, tá? Assim como o perímetro, nós temos as nossas áreas, que são as áreas de figuras planas.
Obviamente, para nós calcularmos a área de uma figura, ela precisa ser bidimensional, ou seja, ter dimensão x e dimensão y. Jamais eu posso calcular uma área de uma figura tridimensional. Uma figura tridimensional me gera o volume daquele sólido geométrico, tá? Então, como nós estamos trabalhando com figuras planas, sempre tenham na mente de vocês que figuras planas são bidimensionais, eixo x e eixo y. E essa área, gente, obviamente, ela vai ser maior se a superfície da figura for maior. Então, quanto maior aquela superfície, maior a área da figura. Em contrapartida, quanto menor o tamanho da superfície, menor a área gerada, certo? Então, nós vamos relembrar aqui como é que a gente calcula o perímetro e a área de algumas figuras conhecidas. Então, vamos começar pelo quadrado. Então, o nosso quadradozinho tem 4 lados iguais. Então, meu perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, L mais L mais L mais L, que é a mesma coisa que 4L. Aqui é uma exceção porque os lados são iguais. Então, 4L. E para a gente calcular a área, L vezes L, ou L ao quadrado. Então, perímetro do quadrado, 4L, área do quadrado, L ao quadrado. Todo mundo já sabe esse fato. Do retângulo eu tenho que prestar atenção que eu tenho 2 bases e 2 alturas. Então, o meu perímetro vai ser 2B mais 2H. Por que 2B? Porque B mais B é a mesma coisa que 2B. Por que 2H? Porque H mais H é a mesma coisa que 2H. Então, perímetro é 2B mais 2H. Professor, eu posso fazer B mais H mais H? Pode, gera o mesmo resultado. E a área vai ser a base vezes a altura. O nosso triângulo, a gente tem 3 lados, que esses lados podem ou não ser iguais, não esqueçam disso, porque existem 3 tipos de triângulo: isósceles, escaleno, equilátero. Então, são 3 triângulos diferentes. Esses lados são iguais? Não, em somente um triângulo esses lados são iguais, nos outros 2 não são. Então, a gente nomeia como L1, L2 e L3. E aí a gente também tem a presença da altura desse triângulo. Então, o meu perímetro do triângulo vai ser a soma dos lados do triângulo, ou seja, L1 mais L2 mais L3. Nessa situação específica, a minha área vai ser o L1 vezes a altura dividido por 2. Se olharmos bem para esse triângulo, esse L1 corresponde à nossa base. Então, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Base vezes altura dividido por 2. O nosso círculo ele tem a presença de um raio, que também gera um diâmetro. Diâmetro é 2 vezes o raio. O raio é a metade do diâmetro. Então, para a gente calcular o perímetro desse círculo, a gente vai usar essa formulazinha, 2πr, onde esse r é o raio. E para a gente calcular a área do círculo, πr ao quadrado. Então, o nosso π, ele vai aparecer aí. Lembrando que esse π depende do valor que a questão informar. Ele pode ser 3, ele pode ser 3,1, ele pode ser 3,14. Então, vocês têm que prestar atenção no valor que a questão informa. Mateus, a questão não informou esse valor. Então, você trabalha π como 3,14 aproximadamente. Nós temos também o nosso trapézio. Então, o nosso trapéziozinho, ele tem uma base menor, que é a que fica lá em cima, que eu coloco como B minúsculo, uma base maior, que eu chamo de B maiúsculo, 2 lados laterais e uma altura, certo? Então, o perímetro vai ser B mais L1 mais L2, porque é a soma de todos os lados. E a área vai ser a base maior mais a base menor
vezes a altura dividido por 2. E a última figura, que geralmente não é muito trabalhada, mas eu vou trabalhar aqui com vocês porque eu acho importante, é o losango. Então, o nosso losango, ele tem uma característica especial. Ele tem uma diagonal maior, ele tem uma diagonal menor e tem os lados. Esses lados que eu coloquei como L são iguais. Então, o meu perímetro vai ser a mesma coisa do quadrado. L, 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 que vai gerar a mesma coisa que 4L, tá? E a nossa área do losango vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. O losango talvez seja a única figura plana geométrica que a gente não costuma trabalhar ela em ensino médio. Mas nós vamos começar a trabalhar esse ano, porque porventura pode cair em alguma prova, inclusive a prova do Enem. Então já anotem essa informação nova para vocês. Perímetro do losango, soma dos lados do losango. Área do losango, diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Alguma dúvida até aqui? Podem abrir os áudios ou colocar aí no chat. Alguma dúvida? No chat, nenhum, amigo. Pronto. Então, eu acredito que todo mundo tenha compreendido todas as informações aqui colocadas. Então, vamos prosseguir. Olha só. A questão pede para a gente calcular o perímetro e a área de um losango com D igual a 160 e D igual a 120. Aí vocês podem considerar o quê? Podem considerar a diagonal maior como sendo o maior valor. Então, 160 é a diagonal maior, 120 é a diagonal menor. Ele quer que a gente calcule o perímetro e a área, tá? Perímetro e área. Então, vamos lá. Vou pegar o losangozinho, ó. Diagonal maior, diagonal menor. 160, 120. Eu só fiz inverter a figura para que a gente pudesse compreender melhor aqui, tá? Então, vamos calcular. 160 vezes 120 dividido por 2. Aí eu só fiz uma substituição. Diagonal maior, 160, diagonal menor, 120. 160 vezes 120 é igual a 19.200. Uma coisa que eu vi que vocês estavam errando muito nas unidades de medida. Não esqueça das unidades de medida. Centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. E esse quadrado me indica muita coisa. Me indica que ali eu tenho uma área de uma superfície, tá? 19.200 dividido por 2, 9.600 centímetros quadrados. Então, a área desse losango é de 9.600 centímetros quadrados. Alguma dúvida? Creio que não, vou continuar. Só que além da nossa área, ele quer que a gente descubra o perímetro dessa figura. Eu vou cortar pela metade a diagonal maior, a diagonal menor. Se a minha diagonal maior era 160, eu vou cortar, ela vai ficar 80. Se a minha diagonal menor é 120, eu vou cortar e vai ficar 60. Se vocês prestarem atenção, bem aqui eu tenho um triângulo. Ó. Bem aqui nessa parte eu tenho um triângulo formado, que está bem aqui sendo representado. Ó. Então, 60, 80. Qual é o valor que eu vou descobrir bem aqui? Quem aí consegue me identificar? Hipotenusa. A hipotenusa. Então, eu vou ter que calcular a hipotenusa desse triângulo. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto vale 60 e o outro vale 80. Existe diferença para eu colocar um depois do outro? Não, tá? Então, eu tenho 60 centímetros ao quadrado mais 80 centímetros ao quadrado. Só agitar aqui essa informação, por gentileza, que a gente não possa errar.
Então, vamos lá. 60 centímetros ao quadrado dá 3.600 centímetros quadrados. 80 centímetros ao quadrado dá 6.400 centímetros quadrados. O que muitas pessoas acabam esquecendo é que tanto o número como a unidade de medida precisa ser levada no mesmo expoente, tá? E aí, o que é que eu vou fazer com eles? Eu vou somar. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser 3.600 mais 6.400, que vai dar 10.000. Mas eu não quero saber hipotenusa ao quadrado. Eu quero saber somente o valor da hipotenusa. Então, quem é que pode me dizer o que é que nós vamos ter que fazer aí para achar essa hipotenusa? Divide por 2. Não. IH ao quadrado. Qual é a forma de eu tirar esse quadrado? Esse quadrado representa uma potência. Qual é o inverso da potenciação? Quem consegue me dizer qual é o inverso da potenciação? Oitavo ano. Inverso da... Radiação. Isso, radiciação. Então, eu vou tirar a raiz de 10.000. E a raiz de 10.000 é 100. Então, eu sei que esse valorzinho aqui, esse valor corresponde a 100 centímetros. Se eu disse para vocês na questão que esse valor é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, eu consigo dizer o perímetro desse losango. O perímetro do losango vai ser exatamente 4 vezes o lado que eu acabei de descobrir. Se eu acabei de dizer que o lado é 100, então 4 vezes 100 dá 400 centímetros. Então, a minha área é de 9.600 centímetros quadrados e o meu perímetro é de 400 centímetros. Alguma dúvida aqui, gente? Dúvidas? No chat não tem, amigo. Pronto. Então, eu acredito que todo mundo tenha compreendido. Vamos agora resolver uma questão que muita gente ficou com dúvida, que é para calcular a área dessa figura aqui, ó. Aí eu já facilitei para a gente, porque eu já dividi ela em 3 figuras. Quem é que pode me dizer quais são as 3 figuras que eu estou formando aí? Trapézio, retângulo e triângulo. Trapézio, retângulo e triângulo. São as 3 figuras que eu tenho aí formadas, tá? Então, para eu saber a área dessa figura irregular, eu vou fazer a área do retângulo, a área do triângulo, a área do trapézio e depois eu somo. Existe uma ordem? Não, você pode calcular uma, depois outra, mas no final você tem que somar tudo. E é isso que a gente vai fazer. Vamos pegar aí o nosso retângulo. Quem é que pode me dizer qual é a fórmula da área do retângulo? Às vezes a altura. Então, a área do retângulo, base vezes altura. Então, qual é o valor da minha base? 24. O valor da minha altura, 12. 24 vezes 12 é igual a 288. Se a minha unidade está em metros, a minha área vai ser em metros quadrados. Então, eu já guardo essa informação. Vamos calcular agora a figura geométrica de outra parte daquela figura. Vamos calcular aí do trapézio. Trapézio, eu tenho uma base menor, uma base maior e eu tenho uma altura, tá? Nessa situação, gente, a minha base maior vai ser 16, a minha base menor, 6, e a minha altura, 8, tá? 16 mais 6, 22. 22 vezes 8, 176. E 176 dividido por 2, 88. Da mesma forma, eu estou calculando uma área. Então, a minha unidade tem que ser metros quadrados. Alguma dúvida até aqui? Acredito que não. Vamos continuar. Nossa última figura, nosso triângulo. Quem é que pode me dizer como é que eu calculo a área do triângulo?
Meninos, podem ligar o microfone para falar. E aí, quem é que pode me dizer a área do Base triângulo? vezes altura dividido por 2. Isso. Isso, base vezes altura dividido por 2. Muito bem. Então, a minha base é 10, a minha altura é 12. 10 vezes 12 vai dar 120, e 120 dividido por 2, 60 metros quadrados. Aí o que é que muita gente faz? Para naquele momento. Sendo que a questão quer que eu calcule a área total da figura. Então, qual é o meu último passo? Soma tudo. 288, exatamente, vou somar tudo. 288 mais 88 mais 60. E aí eu vou gerar como resultado 436 metros quadrados. É uma questão um pouco extensa, mas é uma questão fácil, porque eu só preciso entender que para eu calcular a área daquela figura, eu vou ter que quebrar ela em partes e calcular cada parte de forma individual. Alguma dúvida? Dúvidas? Acredito que não. Então vamos continuar. Nenhuma amiga aqui. Então vamos continuar. Nossa última parte, gente, é sobre volume de sólidos geométricos, tá? Existem muitos termos para definir o que seja volume, tá? Para a matemática, é o espaço ocupado por um corpo. Então, todo sólido geométrico, ele tem na sua obrigatoriedade um volume e ele, consequentemente, ocupa um espaço. Geralmente, a unidade trabalhada para volume é de metros cúbicos, geralmente. Professor, existe outra unidade? Sim, as unidades de líquido. Litros, decilitros, mililitros, centilitros. Todas essas unidades de medida de líquida, tá? Medidas líquidas, são volumes, certo? Então, por exemplo, uma garrafa, sei lá, um refrigerante de 2 litros. 2 litros é o volume que é ocupado naquela garrafa, tá? E esses sólidos geométricos, gente, eles têm uma diferença com relação às áreas. O sólido geométrico possui 3 dimensões, ou seja, é uma figura tridimensional. Então, além do eixo X e do eixo Y, eu vou considerar um outro eixo saindo do plano cartesiano, chamado de eixo Z. Então, aí eu vou ser, toda vez que eu calcular sólido geométrico, eu tenho que ter em mente isso aí, certo? Não esqueçam disso. Alguma dúvida? Acredito que não, então vamos continuar. Nós agora vamos aqui apresentar o volume dos principais sólidos geométricos. Aqui eu vou apresentar os mais conhecidos e usuais. Existem outros, tá? Então, por exemplo, vamos calcular aí o volume de um cubo. Primeiramente, para eu calcular a área desse cubo, eu vou pegar a aresta, elevar ao quadrado e multiplicar por 6. Lembrando que a aresta, gente, é essa partezinha aqui, ó, do quadrado. Ó. Cada linha dessa é uma aresta. Como é o cubo, então todas as arestas têm o mesmo valor. E o volume desse cubo vai ser aquela própria aresta elevada ao cubo. Então, a área 6A ao quadrado, volume A ao cubo. De um paralelepípedo eu já tenho 3 arestas diferentes. Eu tenho uma aresta A, uma aresta B e uma aresta C. Comumente é conhecida por comprimento, largura e altura, tá? Então, a área desse paralelepípedo vai ser 2 vezes AB mais AC mais BC. E o volume desse paralelepípedo vai ser A vezes B vezes C. Então, aí é a área e o volume de um paralelepípedo, certo? De uma pirâmide.
Nesse caso, eu estou considerando essa pirâmide aí de base quadrada, tá? Então, a área da pirâmide vai ser área da base mais área lateral. Ou seja, área da base, nesse caso, vai ser uma área de base quadrática, e a área lateral vai ser, obviamente, uma área triangular. E aí, se eu juntar os dois, eu tenho uma área dessa pirâmide. E o volume da pirâmide é a base vezes a altura dividido por 3. Ou 1/3 de BH, tá? Tanto faz. Se vocês verem aí nos livros, 1/3 BH é a mesma coisa, certo? Volume de um cilindro. Então, o cilindro, eu tenho uma base circular. Nessa base circular, eu tenho a presença de um raio. E esse cilindro, ele apresenta uma determinada altura. Então, a área para eu calcular esse cilindro vai ser 2πr vezes h mais r, onde esse h vai ser a altura do cilindro, o r vai ser o raio da base circular, e o volume vai ser πr ao quadrado h, tá? Então, não esqueça dessas nomenclaturas, eu vou colocar isso no grupo, mas aí eu estou dando só umas informações adicionais, porque eu sei que essas informações ainda não foram dadas. Então, vão coletando essas informações adicionais para a gente trabalhando elas. Volume de um cone. No cone, gente, eu tenho que prestar atenção que eu tenho 3 medidas. Eu tenho o raio, devido à base circular, eu tenho uma altura e tenho uma outra parte chamada de G, onde esse G corresponde a praticamente uma hipotenusa do raio com altura, tá? Então, esse G representa isso. Então, para eu calcular a área desse cone, vai ser πr ao quadrado mais πrg, e o volume do cone vai ser sempre πr ao quadrado h dividido por 3. Professor, onde é que eu acho as informações de todas desses sólidos geométricos? Na questão. A questão tem que te dizer o raio, tem que te dizer o h, tu vai descobrir o valor de g. Então, sempre as questões vão informar isso aí. E o último volume é o volume da esfera. Então, para eu calcular a área de uma esfera, 4πr ao quadrado. Para eu calcular o volume de uma esfera, 4πr ao cubo dividido por 3. Certo? Alguma dúvida com relação a essas informações? Dúvidas? Não tem, amigo, no chat. Muito bem. Vamos continuar, então. Nossa última questãozinha. Também é uma questão que vocês tiveram um pouco de dificuldade. Foi de uma questão do Enem e é adaptada aqui, tá? Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Então, para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 3.000 centímetros cúbicos? E aí, gente, o que é que nós temos que prestar atenção? A água, ela ocupa 40, 30, 20 dimensões, tá? A, B, C. O tanque, por completo, ele tem 40, 30, 25. Ou seja, 5 centímetros de altura não vão ser considerados ou cheios de água, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, novamente, se eu quiser calcular o volume do tanque todo, 40, 30, 25. Se eu quiser calcular somente o volume de água que tem dentro desse tanque, 40, 30, 20. E é isso que a gente vai fazer agora. Volume do tanque por completo, 40 vezes 30 vezes 25, dá 30.000 centímetros cúbicos. Lembrando que os centímetros também são utilizados no produto, ou seja, na multiplicação. Centímetros vezes centímetros vezes centímetros resulta em centímetros cúbicos. Então, não esqueçam disso.
Vamos calcular o volume agora somente de água, ou seja, 40, 30, 20. Então, o nosso volume vai ser 40 vezes 30 vezes 20, 24 mil centímetros cúbicos. Então, 24 mil centímetros cúbicos já estão preenchidos com água. Me digam aí se vocês prestaram atenção. Quantos centímetros cúbicos tem o objeto que eu vou colocar dentro desse tanque? 5. Não, quase. 3.000. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume de água que eu já tenho e vou somar com o volume do objeto que eu vou botar dentro do tanque. Então, 24 mil mais 3.000 vai resultar em 27 mil centímetros cúbicos. Uma pergunta. Eu tenho comprimento, base, largura e altura. Comprimento, largura e altura. O meu comprimento, ele pode ser alterado, sim ou não? Nessa situação. O meu comprimento e a minha largura. Eu coloco água dentro de um tanque. O comprimento e a largura, elas podem ser alteradas ao longo do determinado tempo, sim ou não? O que é que vocês acham? Só a altura, né, não, Ti? É só a altura, exatamente. Por quê? Porque não tem como a água se reter somente em uma parte do comprimento e uma parte da largura. Ou seja, o comprimento e a largura, independente da quantidade de água, permanece o mesmo. O que é que vai ser alterado pela pessoa que falou, que eu não sei quem foi, mas eu já descubro, é a altura. Então, a Foi altura eu, mano. Quem é que tá falando? É o Cauã? É, mano. Pronto, eu já identifiquei. Então, o que vai ser modificado é a altura. Então, o meu comprimento e a minha largura permanecem as mesmas. Então, eu vou fazer um processo um pouco diferente. Eu vou substituir o volume por 27 mil, vou substituir o A por 40, vou substituir o B por 30 e vou achar a altura que vai acabar acontecendo, gerando, depois que eu colocar esse objeto dentro do tanque. Então, 40 vezes 30 é igual a 1.200. Se eu quero saber o valor de C, então esse 1.200 passa dividindo. Então, 27.000 dividido por 1.200 vai dar 22,5 centímetros. Antes desse objeto entrar, a água ocupava uma altura de quantos centímetros? 20. De 20. Ou seja, depois que eu coloco o objeto dentro, a minha altura vai aumentar em quantos centímetros? 2,5. 2,5. Então, muito bem. Exatamente isso. Então, depois que eu colocar esse objeto, a água vai subir um nível de 2,5 centímetros. Exatos. Alguma dúvida? Dúvidas? Nenhuma, viu? Pronto, muito bem. Show de bola. Então, gente, essa era a nossa aula. Eu quero informar aqui duas coisas, tá? Primeira coisa, Cisedu. A atividade de vocês, 04, que é a atividade dessa semana, vai ser pela prova. Então, quem tiver feito a prova, eu já considero como atividade, tá? A partir da próxima semana, nós vamos ter algumas monitorias de matemática. Eu vou explicar para vocês ao longo da semana, certo? Então, para quem está aqui escutando, quem falta entregar atividade 1, atividade 2, atividade 3 ou a prova do Cisedu, corre em fazer essas avaliações, essas atividades, para poder gerar uma nota, certo? Qualquer dúvida a respeito da prova do Cisedu, professor, eu vi esse questionamento, mas eu acredito que esteja errado. Você passa para mim a questão, que a gente vai analisar se realmente a questão estava ou não com um erro. E as atividades da mesma forma. O WhatsApp está disponível para vocês perguntarem na hora que vocês quiserem, tá? Então é isso. Eu sei que vocês não gostam muito de perguntar as coisas, mas caso vocês tenham uma dúvida muito internalizada, vocês podem fazer essa pergunta para mim no privado ou no grupão para a gente discutir nessas ideias, certo? Então, meninos, é isso. A aula foi essa. Eu realmente coloquei bem curto para dar tempo a gente abordar todos os conteúdos, certo? Então,
Ei, vida, pode deixar, viu? Pronto. Então, qualquer coisa, estamos aí, tanto em matemática como física. Daqui a pouco eu estou assumindo mais uma ruma de disciplina. Então, é isso. Qualquer dúvida pode perguntar. Então, cheiro, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula de matemática, que só vai acontecer no próximo bimestre. Não esqueçam de fazer as atividades, certo? Agradeço por demais. Cheiro, fiquem com Deus. Tchau, Mateuzinho. Tchau, meus queridos. Obrigado. Tchau. Deu certo desligar a gravação? Vou parar agora.